Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, o grande silêncio. O que seria o grande silêncio? O grande silêncio, na verdade, ele é mais conhecido como paradoxo de Fermi. Eu vou explicar um pouco o que significa esse paradoxo, por que ele é tão intrigante e, principalmente, muitos astrônomos utilizam o paradoxo de Fermi em seus trabalhos científicos. E ele já foi, inclusive, pasmo, utilizado até pelo senador William Proxmire. E esse senador, ele utilizou o paradoxo de Fermi para poder usar de base, contestar esse grande projeto que levou já muitos milhões de dólares e pretende levar muito mais ao longo do tempo para procurar vida no universo. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão fascinante, tão intrigante. O paradoxo de Fermi, na verdade, é uma constatação de uma contradição estatística. Então, estatisticamente falando, nós teríamos vida em outros planetas. Confirmaria que existem vida em outros planetas. Só que o grande paradoxo ele trabalha nessa questão. Se estatisticamente teríamos vidas em outros planetas, por que a gente ainda não descobriu? Por que a gente ainda não teve um contato? Esse paradoxo ele tenta explicar um pouco essa questão. O paradoxo de Fermi não surgiu com Fermi. Inicialmente surgiu de um artigo de um cara chamado Michael Hart. Em 1975 ele começou a se questionar, fazer essas perguntas, né, de por que a gente ainda não achou nenhuma civilização, por que a gente não teve nenhum contato com nenhuma civilização. Então o Michael Hart, em 1975, fez um artigo, realmente foi aí que ele começou a se questionar de fato esse grande paradoxo. Né? E esse paradoxo ele foi usado, como eu falei anteriormente, por um senador nos Estados Unidos, inclusive para poder ir contra projetos da NASA, projetos que custam muito dinheiro. O paradoxo de Fermi, ele trabalha com duas questões, tá? A primeira e a mais importante delas é uma questão de escala. Então, se a gente tem 70 sextilhões, aí vai mais ou menos, de sóis pelo universo observável, imagina quantos planetas a gente não tem aí no universo afora, né? E, estatisticamente, teríamos vida no universo, fora do planeta Terra. Então, estatisticamente, estaria provado que existe vida em outros sistemas solares, pela quantidade de planetas que beiram o infinito, inclusive. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, por que nesse tempo todo do universo, que a gente tem aí, próximo de 14 bilhões de anos de universo, nesse universo que estamos nós aqui, o Homo sapiens, ou seja, nós, estamos no planeta Terra há mais ou menos aí uns 200 mil anos. Então, nesses 200 mil anos, chegamos hoje, em 2016, por exemplo, a ter iPad, a ter internet, a ter avião, a ter satélite, a ter um monte de coisas num espaço curto de tempo comparado com a idade do universo. Então, a gente entra de novo aqui num problema de escala. Se o universo é tão grande, tem tantos planetas e é tão antigo, como é possível sermos só nós os únicos seres viventes nesse universo? A gente hoje está tentando buscar maneiras de explicar esse paradoxo, né? E existem vários tipos de explicações. Eu vou aqui passar uma régua rápida nesse assunto e as várias hipóteses para tentar explicar esse paradoxo tão intrigante. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse paradoxo de Fermi, a gente precisa entender antes um negócio chamado escala de Kardashev. A escala de Kardashev ela foi desenvolvida por um físico russo chamado Nikolai Kardashev
em mais ou menos 1964. Essa escala ela foi utilizada para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização e ela aumenta numa escala logarítmica. Então, no final dessa escala, Kardashev desenvolveu 3 tipos de civilização. Primeiro tipo de civilização é uma civilização que chegará um dia num progresso tecnológico onde ele precisará utilizar todos os recursos energéticos do planeta onde ele habita. Quando ela conseguir absorver, aproveitar inclusive toda a energia que o planeta ali concede, ele vai estar apto a ser uma civilização do tipo 1. Note aqui que nós humanos não chegamos nem a ser a tipo 1 ainda. Depois a gente tem as civilizações tipo 2, que são aquelas civilizações que conseguem aproveitar a energia total do seu Sol, do seu sistema solar. Civilizações tipo 3 são aquelas civilizações que são capazes de aproveitar a energia toda a galáxia, ou seja, de vários sóis. Consegue ir de um sistema solar para outro, se locomover de um planeta de um sistema solar para outro planeta de outro sistema solar, se utilizar de toda a energia disponível em uma galáxia. Essa escala Kardashev nos serve como base para a gente tentar entender um pouco a questão do paradoxo de Fermi. Bom, dito isso, agora eu vou começar a explicar um pouco quais são as hipóteses para tentar explicar esse paradoxo. A primeira hipótese, vamos dizer assim, mais aceita para explicar o paradoxo de Fermi é o fato de que realmente não existe outro tipo de vida a não ser a vida que a gente conhece aqui na Terra. Que a vida seria rara e que um planeta que sustente vida como a nossa, como a gente conhece aqui, é extremamente raro. Tanto é assim que eles chamam a Terra de um planeta raro, Terra rara. E as principais explicações são as seguintes. Em primeiro lugar, eles colocam a questão das necessidades e do ambiente que é necessário para que exista vida, como por exemplo água, energia solar, atmosfera no planeta Terra, que o planeta seja rochoso, enfim, tem aí uma série de questões físicas e químicas para que exista vida em um planeta como o planeta Terra, por exemplo. E que esse sistema, esse ambiente preparado para a vida, não é algo comum. Em segundo lugar, a questão evolutiva, porque se vocês pararem um pouco para analisar, o ser humano está na Terra, pela questão evolutiva, ele praticamente teve muita sorte de estar onde está hoje. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, se os dinossauros não tivessem sido extintos, dificilmente estaríamos nós hoje habitando o planeta Terra. Então, eles usam esses 2 argumentos, tá, para dizer realmente a vida é raríssima. Porque a vida é rara, se coloca essa vida num papel evolutivo, fica muito mais difícil ainda chegar onde chegamos nós, por exemplo. Então essa é a primeira hipótese para tentar entender o paradoxo de Fermi. Numa opinião própria aqui, eu acho que essa hipótese vai ser derrubada daqui a uns anos. Eu acho que no mais tardar 5 anos a gente já vai estar derrubando essa hipótese. Se a gente descobrir aí que seja mais uma lua ou um outro planeta, no caso, que tenha água e que tenha vida nele, por mais que seja uma bactéria, já derruba essa hipótese, porque a vida não seria tão rara assim. Se a gente descobrir mais um ponto de vida no nosso próprio sistema solar, aí a coisa começa a se complicar mais ainda para esse paradoxo. Porque se no nosso sistema solar já temos 2 ou 3 ou 4 pontos de vida, possíveis de vida, imagina que nos outros sistemas solares próximos da gente, em toda uma galáxia, nas milhões e bilhões e bilhões e trilhões de galáxias que existem no nosso universo. E aí reforça mais ainda o paradoxo. Então eu vou entrar agora na segunda grande hipótese para tentar explicar esse paradoxo de Fermi. Essa segunda hipótese ela é um pouquinho pessimista demais e inclusive um pouco amedrontadora, tá? Ela diz que a vida inteligente tende a se autodestruir ou a destruir outras grandes civilizações. Essa hipótese ela brinca com a questão do seguinte: uma civilização chega a um determinado ponto de evolução tecnológica onde ela simplesmente se autodestrói. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a nossa famigerada bomba atômica, a bomba de hidrogênio, etc. A gente criou uma tecnologia que tem o potencial de nos destruir da noite para o dia. Esse argumento ele vai muito à frente, ou seja, chega num ponto determinado da sua evolução tecnológica que fica insuportável a convivência entre todos os seres dentro de um mesmo planeta com uma tecnologia tão avançada. E aí ela tem 2 tendências: ou ela se autodestrói, como pode ser o nosso caso, ou ela tem a tendência de destruir outras civilizações, assim como fizeram nossos colonizadores, nossos grandes colonizadores séculos passados. Eles fizeram num âmbito planetário, mas isso poderia ser muito bem feito num âmbito galáctico, né, vamos dizer assim. Inclusive a gente vê muito isso nos filmes de ficção científica. Se nós já fizemos com os índios o que fizemos, tendo naus, tendo barquinho de meia tigela para atravessar o oceano, o que faríamos nós se a gente encontrasse vida em outro planeta e pudéssemos ir até lá? Então fica aí a pergunta: será que essa hipótese realmente não pode ser uma das hipóteses mais reais para poder responder esse paradoxo?
Uma outra hipótese, que é uma das hipóteses que eu mais aceito, na verdade, é a questão de que eles, na verdade, que a vida inteligente existe, só que ou nós não vemos, não conseguimos constatar a existência deles, ou verificar a existência desse tipo de vida, ou simplesmente eles nos ignoram por nós não termos atingido nem o pífio tipo 1 de civilização ainda. Uma das argumentações para esse tipo dessa hipótese é a seguinte: por exemplo, você entra na floresta e começa a caminhar, fazer um trekking pela floresta. Você, no meio da sua caminhada, você para observar todas as formiguinhas que estão andando ao seu redor. Você sabe que existem vários milhões de formiguinhas andando, de vários tipos de formiguinha andando, né, pela natureza. Mas você percebe isso quando você está andando no trekking, você ignora, você simplesmente ignora as formigas. Seria mais ou menos esse o caso. Os alienígenas estão andando por essa grande floresta cósmica e nós somos apenas uma formiguinha entre várias milhões que eles não dão nem bola, porque realmente somos formiguinhas para eles. Ou seja, se nós somos uma civilização que nem chegamos no tipo 1, para eles, são formiguinhas. Falta muito ainda para chegar ao nível tipo 1, tipo 2 e quiçá tipo 3 ainda. Então essa é uma argumentação realmente factível, né? Nós não temos tecnologia suficiente para detectar comunicação entre essas civilizações. Ou, na verdade, a comunicação deles é numa escala tão superior à nossa que a gente realmente não consegue nem entender, né, esse tipo de comunicação. A gente, para você ter uma ideia, o SETI se baseia em comunicação de rádio. Os argumentos, e eu também concordo com isso, que rádio é uma tecnologia muito precária. Civilizações muito mais avançadas esqueceram do rádio há milhões de anos atrás, então eles não se comunicariam por rádio, obviamente. Ou outras questões que poderiam estar passando rajadas de informação pelo planeta Terra e a gente não consegue, a gente não tem nenhum filtro, nenhuma maneira de captar esse tipo de informação, então a gente acaba não sabendo se a gente de fato está no meio da comunicação entre civilizações ou realmente não tem mesmo uma comunicação real. Isso tudo. A hipótese para mim é a mais factível de todas, tá? Se você pensar no crescimento exponencial da nossa tecnologia nesses últimos anos, se você pensar na questão da singularidade tecnológica que eu abordei no vídeo passado, você vai começar a entender que realmente é bem possível que nós estejamos muito atrás de qualquer tecnologia de comunicação que uma espécie inteligente de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 20 milhões de anos à frente de nós na evolução esteja utilizando hoje em dia para se comunicar. Então, de fato, eu acredito mais que nós sejamos hoje formiguinhas nessa floresta cósmica do que, de fato, não haver inteligência no universo. Existe uma outra hipótese que discorre sobre a questão do espaço e do tempo, tá? Civilizações estariam tão separadas na questão de espaço e no tempo que elas realmente não conseguem se comunicar, né? Imagine você, uma civilização que está na borda do nosso universo observável, tá? Há trilhões de anos já se desenvolvendo, mas o espaço entre eles, que estão lá na borda do universo, e nós, é tão imenso, tão infinito, que eles realmente não conseguem chegar a ter comunicação com a gente. Essa é outra hipótese, realmente de espaço e tempo, de ser uma coisa realmente inviável, tá? Ou se não, existe também uma outra questão, que é a hipótese do custo energético. É muito custoso a gente fazer viagens interplanetárias e já é custoso demais uma viagem interplanetária. Imagina uma viagem entre galáxias. Então se despende de muita energia para poder fazer uma viagem dessa. Obviamente, um tipo de viagem como nós conhecemos, tá? Esse custo energético se torna inviável para essas civilizações trafegarem pelo universo. Existe uma outra hipótese, que é a hipótese também de que o ser humano não procurou por tempo suficiente ainda. O universo é gigantesco, medonhamente infinito, praticamente infinito. O tempo é imenso para o curto espaço de tempo que a gente está aqui na Terra, tá? Então a gente realmente não teve tempo suficiente mesmo. Se a gente ainda está vislumbrando água numa lua de Saturno, imagina o que dirá dos outros sistemas solares que estão próximos da gente, imagina o que dirá da nossa galáxia. A gente nem sabe o que de fato realmente existe no centro da nossa galáxia. A gente não conhece nada da nossa galáxia ainda praticamente. Nós somos bebês ainda nessa questão galáctica, nessa questão cósmica. Somos bebês em fraldas ainda. Então existe essa questão também. Realmente estamos muito no começo de uma exploração de fato, de uma procura por vida extraterrestre. Uma coisa que eu reparei, que como bom vlogger eles têm que mostrar, né, o seu dia a dia, as coisas que eles consomem,
né? E muitos deles, eles ficam toda hora mostrando uns shakes, né? Que eles tomam, vitamina. Eles são tudo geração saúde, sabe aquela coisa tipo vitamina de abacate com cenoura e pepino ralado. As coisas assim, tipo, geração saúde demais, né? E eu, como bom gordinho, resolvi fazer a mesma coisa, só que o meu shake aqui é um milkshake de chocolate do Burger King, tá? Tô provando, nunca tinha tomado do Burger King, achei uma merda. Mas enfim, então esse aqui é meu shake, assim, um gordinho que se preze, não vou gastar caloria à toa, né? Então eu vou repondo, para manter essa minha forminha de gordo, eu vou repondo com um milkshake, nada de abacate e cenoura, né? De chocolate mesmo, com bastante gordura saturada, trans, tem tudo que um nutricionista gosta, né? É isso aí, ó, sempre mantendo a saúde mental. Tô feliz porque eu fico feliz tomando um negócio desse, né? Como todo bom gordinho. O que eu vou fazendo enquanto eu tô indo pra casa, além de ficar falando pro celular e um monte de gente na rua ficar me olhando achando que eu sou louco.